Gente, já volto com vocês. Vou sair aqui da minha cadeirinha porque eu vou falar com Fernando Nakagawa. Naka, agora vamos falar do texto da reforma tributária aprovado na Câmara. O principal ponto é a simplificação dos impostos, mas eu queria que você explicasse para as pessoas o que vai mudar. Porque ontem eu estava numa roda de amigas e estava todo mundo ali na dúvida, falando, mas se eu for contratar um serviço, vou pagar mais imposto? Se eu for no supermercado, eu vou pagar mais imposto? Afinal, Naka, o que muda e quando? Um monte de coisa muda, Raquel. E o triste dessa história é que, infelizmente, algumas dessas respostas a gente ainda não consegue dar, porque a alíquota, que é o numerinho de quanto a gente vai pagar de imposto, esse número efetivamente ainda não foi decidido e vai demorar para ser decidido. Ele só deve ser decidido no ano que vem, quando deve tramitar uma lei complementar para dar detalhes desta alteração à Constituição que está avançando agora para o Senado. Mas a gente separou alguns pontos aqui para explicar primeiro como funcionam os principais pontos da reforma e também, em termos conceituais, o que pode ter aumento e o que pode ter redução de imposto com a reforma tributária. Então a gente vai lá, vamos primeiro aos principais pontos da reforma, Raquel. Opa, verde aqui, que raro. Não é como a chroma key esse negócio, minha gente? É o Palmeiras. Talvez, hein? Bom, mas acho que talvez a gente não tenha essa tela. Mas assim, acho que são 6 principais pontos, Raquel. Vamos lá. O primeiro deles é que a gente vai ter 2 novos impostos e esses 2 novos impostos vão substituir 5. Então, os 2 novos impostos vão ser CBS e o IBS, a contribuição e o imposto sobre bens e serviços. Eles vão substituir 5 tributos, 3 federais, que é o IPI, PIS, COFINS, e 2 que são subnacionais, um que é o estadual ICMS e o outro que é o municipal ISS. Tudo isso vai ser substituído dessa maneira, vai simplificar muito a maneira com que os tributos são cobrados. Outra mudança importantíssima, deixa de ser cobrado o imposto na origem, passa a ser cobrado no destino. Esta é a lógica que é usada em mais de 170 países no mundo. O mundo tem 200 e poucos países, ou seja, o Brasil era uma baita exceção nessa história. A gente sai das trevas e vai para a civilização tributária ao cobrar no destino, porque aí você passa a cobrar de fato onde é agregado o valor. Porque o que acontece no sistema atual é que se, por exemplo, tem um lavrador ali no campo, alguém planta milho. Aí esse milho é vendido para uma fábrica de farinha. A farinha é vendida para uma fábrica de biscoitos. Isso tudo vai agregando o imposto entra no preço ali e já era, assim. Com o novo sistema, esse imposto vai poder ser abatido e, no final das contas, em itens industrializados, há a expectativa de até redução do preço. Quanto maior a cadeia, maior a expectativa de queda, exatamente, né, Naka? porque o imposto ia somando ali, grãozinho em grãozinho, os reais iam aparecendo nos preços. Terceiro ponto, cesta básica. Esse foi um item que a gente tratou muito aqui no 360, gerou muita polêmica nas redes sociais e na última hora a Câmara decidiu que a cesta básica nacional de alimentos terá imposto zero. Ainda não estão decididos os itens que estarão lá, mas a cesta básica dos itens básicos da mesa do brasileiro não terão imposto. Quarto item, teremos regimes diferenciados, por exemplo, para educação, saúde, transporte público, higiene pessoal, insumos agrícolas, tudo isso vai ter um desconto de 60% no tributo. Era para ser um desconto menor, de metade da alíquota normal, e ontem à noite decidiram aumentar um pouquinho mais o desconto para 60%. Aí também vai ter cashback, que é devolução de tributo especialmente para os brasileiros mais pobres. Talvez isso sofra alguma alteração, porque com a cesta básica zero, de imposto zero, talvez não seja tão necessário ter o cashback. E para terminar, teremos o imposto do pecado, que é o imposto sobre itens cujo consumo faz mal ou para a gente ou para o mundo, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, itens, por exemplo, de insumos agrícolas, alguns insumos agrícolas que podem ter impacto ambiental, tudo isso pode ter imposto do pecado. Então esses são os principais 6 itens, Raquel. Agora, quando a gente fala em setores, aí tem, assim, tem uma lista grande aqui na minha mão, porque são várias situações. E tudo isso é em tese mesmo, porque depende da alíquota. Mas é possível
afirmar com clareza que o governo e o pessoal na Câmara dos Deputados, o Agnaldo Ribeiro ele falou agora há pouquinho para a gente aqui no 360, que o impacto é neutro em tese. Neutro quer dizer que a economia como um todo, em tese, vai pagar a mesma quantidade de tributos. Em alguns itens, deve ser neutro de fato, como na cesta básica, saúde, educação e transporte, tudo isso, esse desconto do imposto deve fazer com que seja neutro o impacto. Mas tem alguns setores que devem ter queda, por exemplo, energia elétrica e telecomunicações. São dois setores que hoje têm um ICMS muito grande. Os estados cobram um imposto grandão. Tem um estado que cobra mais de 30% de ICMS na energia elétrica. Sim, é gigante. E aí isso deve baixar para alguma coisa em torno de 25%. Então aí, na conta de luz, talvez na conta do celular, na conta da internet, isso pode cair. Mas tem setores onde vai subir. Os demais serviços, esses vão ter aumento. Streaming, por exemplo, vai ter aumento. Transporte por aplicativo vai ter aumento. Por quê? Porque atualmente, por exemplo, streaming paga um imposto calculado de mais ou menos 12%, 14%. A mesma coisa dos aplicativos onde a gente chama o carrinho por aqui. E com a nova alíquota, que deve ser alguma coisa em torno de 25%, estes preços tendem a subir. E até é interessante porque, por exemplo, aqui pertinho de São Paulo, uma das grandes plataformas de aplicativo para carro, ela se mudou da cidade de São Paulo para uma cidade vizinha, para Osasco, porque lá o ISS é menor. Isso tudo vai acabar. E aí, só para terminar, também vamos ter IPVA em novos veículos, por exemplo, em embarcações e aviões. E o pessoal mais rico que reclamou pra caramba, bastante, né? Naka, obrigado pela aula, ainda mais porque a arte toda que ele tinha preparado não entrou, mas fazer jornalismo ao vivo é assim mesmo. Obrigada, meu querido. Muito obrigada, Naka.